Olá, pessoal, bem-vindos à live de hoje. Tudo bem com todos? Boa noite, já são 19 horas, a hora dos cachinhos da Sica e o batom vermelho entrar em ação. A nossa live de hoje tem uma temática extremamente importante para o universo do design, que é a tipografia. Não esqueçam, diariamente eu estou falando do webinário, que acontecerá dia 22/1. Já agradeço de antemão a galera que já está se inscrevendo para o webinário, porque na realidade o que a gente faz todos os dias aqui nas lives... Oi, Shawanda, mulher, tudo bem com você? Como você tá? Boa noite. Bem-vindos à live de hoje. Nós temos durante uma semana, e agora a gente já está numa semana e 2 dias de lives, falando de assuntos pertinentes ao universo do design, e hoje não é diferente. Nós temos uma temática de super importância. Tudo bem, meu amor? Saudades de você. Boa noite, Shawanda. Shawanda é uma querida ex-aluna minha da FMU. O assunto de hoje, que é tipografia, ele faz parte de uma das questões que serão tratadas no webinário do dia 22. Todas essas lives estão acontecendo em função do dia 22, que nós teremos um webinário que tratará de uma forma muito mais vasta todos os assuntos que estão sendo discutidos nas lives. Então as lives elas têm... Boa noite, Will! Good night! As lives elas têm a intenção do convite para vocês de uma vasta discussão que vai acontecer no dia 22/1. Então, o link está aqui na minha bio para que vocês possam se inscrever. E a ideia é que a gente tenha por mais tempo uma discussão sobre não só as temáticas que estão sendo apresentadas aqui nas lives, mas uma extensão maior, onde vai inclusive trazer algumas questões de vocês para respostas. Então a gente vai falar de assuntos diversos, mais do que a gente está falando aqui nas lives, relacionados com o universo do design. Então é de suma importância. Minami, coisa linda! Matheus Freire, meu querido, Cesário, Bruninho. Eita, quanta gente bonita! Não esqueçam, quem está entrando agora, de acessar o link para o webinário que vai acontecer dia 22. Entrando no assunto de hoje, que é tipografia, e vários de vocês aqui, como o Bruno Cesário, que está passando aqui, teve aulas comigo sobre tipografia. E é um assunto que todo mundo sabe que a Sica é doente, né? Então, essa live ela não tem a pretensão de ser uma aula de tipografia, até porque a tipografia ela é um assunto extremamente vasto e adentrar o assunto de tipografia parcialmente sempre vai ser uma dor, porque o assunto ele leva anos para que nós possamos de verdade ter conhecimento. Tipografia é uma prática, tipografia é estudo e prática. Então, para entender sobre isso, é uma vida de entendimento dentro do design, porque nós começamos a entender a tipografia a partir da nossa escrita, e na realidade ela tem uma vastidão de raciocínio ainda maior. Principalmente nesse momento que nós estamos tão online. Então também vou falar a respeito disso. Tirando as questões de história da tipografia, que não é um momento de uma aula, a tipografia ela está conosco em todos os lugares. Exatamente, né, Minami? Se a gente for falar sobre tipografia, eu vou até amanhã com esse assunto fácil. Porque a tipografia, ela tá conosco nas embalagens, nos remédios, na embalagem da maionese, na embalagem de um papel higiênico, nos livros, nas fachadas dos estabelecimentos. Então, por todos os lugares onde nós recorrermos à informação, a tipografia
ela está presente. E para isso, principalmente para o olhar que nós temos hoje relacionado ao design, nós temos, para aqueles que não entendem de design, não frequentaram um curso, não conhecem sobre o assunto, é importante que comece a atentar. O Aníbal comentou na quinta-feira passada, e eu vou trazendo essa fala dele durante a semana. O Brasil ele não é um país pioneiro na educação visual infantil. Então nós crescemos sem essa condição. Obrigada, gente, pelo Sica Lovers. Nós crescemos sem essa condição de atrelar visualmente essas imagens ao nosso cotidiano. Então, como representar para que isso aconteça? Isso é uma coisa que a gente aprende desde criança a representar nos desenhos que nós fazemos. E não só nos cursos de design, no momento em que a gente passa a desenhar e entender as possibilidades de comunicação. Então, é importante que mesmo que você não seja um designer ou não esteja fazendo um curso técnico, um tecnólogo ou um bacharelado, ou seja atuante já na área do design, que preste um pouco mais atenção a esse meio de comunicação que muitas vezes vira piada para quem está ao nosso redor e para nós mesmos. Quantos de nós já não passou numa fachada e teve a impressão de ler uma coisa e não era exatamente o que estava escrito? Então, muitas vezes nós utilizamos de uma tipografia que vai adquirir questões de luxo ou mostrar uma escrita muito mais arrojada e, na realidade, o formato dessa escrita não comunica o que deveria. Muitos de nós, no momento que vamos procurar uma tipografia, que a gente chama de fonte no cotidiano, e na realidade existe uma diferença entre tipografia e fonte, porque a fonte é quando a tipografia já passou pelo desenho. Desculpa, gente, fica entrando de vez em quando algumas ligações e dá umas pausas aqui o Instagram. Então tomem ciência de que não é o celular que está travando, não. Quantos de nós, muitas vezes, procura uma informação não só numa fachada ou em determinados lugares, a gente entende errado. E quantos de nós, no momento de encontrar uma fonte para trabalhar, e aí a diferença entre fonte e... Obrigada, Ui! Entre uma fonte e tipografia, a gente não sabe a diferença entre isso. Então, o desenho da tipografia, né? O desenho desses caracteres é uma coisa. No momento que se encerra esse desenho, e é uma coisa dificílima de fazer, porque eu tenho que procurar um estilo e adequar esse estilo a cada um dos caracteres. E quando eu falo os caracteres, eu estou incluindo a acentuação, os diacríticos, tudo que é parte dessa tipografia. Então, os colchetes, os parênteses, os pontos, todo o material, a acentuação, toda tem que ser estilizada naquele desenho. Correto? E isso é um trabalho árduo para ser feito no momento que eu estou desenhando uma tipografia. Trazer esse estilo e principalmente ter uma característica de legibilidade. No momento em que a gente está falando de tipografia para escrita, muitos de nós deixam de lado, no momento de utilizar essas fontes, algumas fontes que estão à nossa disposição no momento que usamos no computador, no Microsoft Office ou no Apple. Nós esquecemos que essas tipografias, elas têm uma história para trás. E no momento em que nós passamos a estudar essa história, torna muito mais intrigante entender por que a tipografia foi feita daquela forma. Porque tudo no design, ele tem a ver com a época em que foi feito. Então, depende da sociedade e por que foi feito daquela forma, para comunicar para aquela sociedade daquela época. Algumas tipografias que nós percebemos, e eu comento isso com os meus alunos, por exemplo, a Futura, ela foi criada num período entre guerras. Então a gente está falando aí de Primeira Guerra Mundial, e ela foi criada para ter objetividade na comunicação. Então o que acontece? Se eu utilizar essa tipografia muitas vezes para algo, para comunicar algo, apesar dela ser não só objetiva, mas geométrica, muito facilmente entendível, ela pode ter algum ruído para o momento da minha comunicação, inclusive quando eu estou comunicando para crianças, coisas do tipo. Então eu preciso ficar muito atento na hora de escolher essa tipografia, tá certo?
entender a história desses designers, desses tipógrafos que criaram essas tipografias, nos facilita no dia a dia entender o porquê ela é ideal para determinado projeto. Então, no momento de escolher essa tipografia, perceba se ela não tem algumas características interessantes. Primeiro, a ideia da serifa, né? O porquê da serifa existir, o porquê da tipografia sem serifa ter surgido. Então a gente tem um raciocínio, né? Se você quer saber mais, a gente compareça no webinário para que a gente possa aprofundar isso mais, o webinário do dia 22, tá? Mas existe um sentido para a serifa existir, tá? Em relação à leitura, e por que aparece a tipografia sem serifa posteriormente. Por que acontece isso? Levando em consideração algo muito importante. O espaço entre os caracteres. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer. O espaço entre os caracteres, olha a dica, que existe numa tipografia serifada, então eu tenho a serifa, né? Nessa parte abaixo do caractere, e tem um espaço para que o outro caractere entre, certo? Quando eu estou utilizando uma tipografia que ela é sem serifa, esse espaço ele pode ser reduzido. Então pode acontecer, por exemplo, com a Tahoma, que é uma tipografia onde o A ele encaixa quase, se eu estiver usando o T primeiro, descrevendo o Tahoma, o A ele encaixa muito próximo, né, dessa haste de cima da letra T. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar isso, porque eu acho a tipografia bonita, ótimo, vou usar. E aí eu uso num texto corrido e ela pode ter ligadura, como acontece com a Calibre, que é uma tipografia sem serifa, de uma leitura muito legal, mas o que acontece? Se eu utilizo ela num texto corrido, num texto massificado para leitura, ela pode, com as ligaduras e o tamanho, né, desse caractere, trazer dificuldades para minha leitura. Tá? Então, tipografia, gente, é algo seríssimo, que não é simplesmente entrar com o software e dizer, nossa, que linda essa tipografia, vou utilizar. Inclusive, muitos designers têm uma coisa que eu dou muita risada, eles têm os vícios de utilizarem determinada tipografia para comunicação, tá? Alguns vão dar muita risada, porque tem alunos meus absolutamente viciados, por exemplo, numa tipografia chamada Montserrat. E essa tipografia, que é free no Google, ela é uma tipografia que tem gente que é extremamente fã. Então, tudo que vai usar, usa para Montserrat. Mas será que a Montserrat comunica para todo mundo? Numa identidade visual, num texto corrido, será? Você parou para pensar a respeito disso? Você abriu, de fato, uma pesquisa para entender se aquela tipografia tá ideal para aquele público, para quem eu quero comunicar? Difícil, né? Então, quem é designer, e eu vou falar isso todos os dias, ele tem que ser pautado pela pesquisa. Nada do que eu posso iniciar de trabalho dentro de um projeto pode ser sem pensar nesse detalhe. Se eu tenho que comunicar através da escrita, eu preciso pesquisar. Por isso que a gente tem o UX Design, né? O User Experience, e o UI hoje, né? O User Interface. O Interface, ele vai cuidar daquilo que o UX prestou bastante atenção sobre aquele público. E a tipografia é uma dessas características, tá? Como é que eu vou comunicar para aquele grupo? Aquela pessoa, ela é adulta? Ela é uma criança? E quando eu tô falando de criança? Imaginem a criança no momento em que nós estamos, que precisa aprender de forma digital. Qual é a tipografia melhor para comunicar em materiais impressos e a diferença que acontece em materiais infantis digitais? Eu tenho que procurar referências bibliográficas e entender que aquele tipo de tipografia, ele vai funcionar muito bem para o ambiente impresso. Mas será que a comunicação digital é da mesma forma? E para o idoso, como é que funciona para o idoso? O idoso, ele lê os caracteres da mesma forma que a gente, no mesmo tamanho? Uma publicação que é inclusiva. Nós estamos num momento de falar de empatia e inclusão. E essas lives, elas têm acontecido justamente para deixar claro que cada uma desses instrumentos ou dessas áreas que compreendem o design são de suma importância. Quantas marcas e quantos materiais, inclusive educacionais, estão sendo revisados nesse momento, porque o ambiente digital não é o mesmo do escrito.
Inclusive, a Comic Sans é uma tipografia que ela é de boa apreensão para pessoas disléxicas, Tamires. Então, olha que interessante prestar atenção nisso, né? Quando eu estudo tipografia, eu paro de zoar a Comic Sans. Porque essa piada é velha e fatídica. Porque a Comic Sans, se nós prestarmos atenção no próprio nome, ela já está falando que ela é uma fonte utilizada para comicidade. Então, por que eu estou utilizando no material educacional? Por que eu estou utilizando num material que é um banner para uma empresa? Falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento faz com que aconteçam ruídos nessas comunicações. E no momento em que nós estamos, falar da comunicação digital para a educação é de uma importância muito grande. E não são só os softwares que estão nos aparecendo, né? Como o Teams ou o Google Classroom, que aparecem já num formato que está voltado para a educação online. Eu estou falando dos próprios materiais que esses lugares estão produzindo para fazer com que essas crianças ou esses adultos entendam com maior facilidade essa leitura. Que seja uma leitura fluida, que entenda o espaço. Essa criança está lendo numa tablet, essa criança está lendo num PC, essa criança está lendo esse material pelo celular. Como é que isso funciona? Para que essas pessoas consigam entender de forma mais correta essa informação que está sendo passada nesse material, certo? Para o idoso, nós temos algumas tipografias em pesquisa, vista que a Geórgia, por exemplo, aqui deixa eu ver, a Bruna comentando, nos livros didáticos da prefeitura vieram em Comic Sans. Nossa senhora. Então já vê o babado, né? A sorte é que você tem a mãe fazendo esse papel de ajudar. Lindo! Ela é uma tipografia que ela tem uma apreensão muito grande para disléxicos. E isso é uma benese, né, quando a gente entende. Porque, na realidade, ela é uma tipografia de comicidade que ela aparecia muito dentro de gibis. Algo que era para entreter as pessoas. Então, ela tem a obrigação da legibilidade, mas a comunicação que ela passa de uma forma de brincadeira, né? Do cômico. E aí quando a pessoa vai e utiliza, tanto é que o Vincent Conari, que é o cara que fez a Comic Sans, ele tem uma outra tipografia que chama Fábula. Uma tipografia linda para o universo infantil. E eu ainda preciso pensar, no caso de crianças, essa tipografia é para algo lúdico ou algo que essa criança está estudando para aprender de fato, tá? Porque se é o lúdico, existe um espaço de entrelinha grande. Olha só que interessante. A criança vai lendo aos poucos, tem o papai e a mamãe para ajudar, né? Ou a babá para ajudar a entender. Mas quando é uma tipografia que está sendo empregada para o estudo, ela é diferente. Então eu preciso pensar nessas características. Eu costumo ter algumas pastinhas no meu notebook, no meu PC, onde eu vou colocando as tipografias que eu pesquiso para que elas possam ser utilizadas para esses fins. Tá? Nós temos a Sassoon, que é uma tipografia desenvolvida nos anos 80 para criança, tá? Que é bem legal, que pode ser observada, que dá para as duas coisas, entre outras que eu também vou comentar no webinário no dia 22. Então, quem quiser aparecer por lá, faça sua inscrição no link que está aqui na minha bio, que a gente vai falar muito mais a respeito disso. No caso dos idosos, eu tenho a Geórgia, a Arial e a Times, por exemplo, que são tipografias que, utilizadas em tamanho 14, vai ajudar muito mais o idoso a entender esse material como de inclusão para ele, tá? A tipografia, ela faz muitas vezes, junto com o material da composição desse material que vai ser lido, se ela não for utilizada da forma correta, ela pode declinar uma leitura, gente. E isso é importantíssimo, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para idosos. Pensemos numa pessoa que é universitário, ou uma pessoa que está estudando, e ela precisa ler um material da noite para o dia e apreender aquele conteúdo.
Se você está com a vista cansada, o material de fundo, as cores que aparecem nessa composição, junto com uma tipografia, que muitas vezes ela vai ajudar, mas o designer ele não teve o trato de trabalhar a entrelinha. Então, todos os caracteres ficaram muito próximos na entrelinha. Então, vai fazer com que a leitura seja mais cansativa. Olha que detalhe importante. A entrelinha, muitas vezes, é um passaporte para uma leitura mais fluida. Tá? Então, no momento de diagramar um material, eu tenho que prestar bastante atenção nessa entrelinha, se ela vai favorecer a entrelinha é esse espaço, gente, que existe entre as linhas que você está lendo no material. Então, isso é muito importante para que você preste atenção que a suavidade que vai trazer essa leitura, tanto para crianças, quanto um adulto, quanto para um idoso, colocadas as devidas proporções, é muito importante que não só a tipografia, mas essa entrelinha faça com que você tenha quase que um respiro entre uma linha e outra, para fazer com que essa leitura seja fluida e não cansativa, que você desista no meio de um dia para o outro, você desista daquela leitura porque ela se torna cansativa. E muitas vezes a pessoa que está lendo não vai entender isso. A Times, ela tem uma razão de ser dessa forma, porque ela foi uma tipografia criada para o universo jornalístico, para jornal. Então, ela é de uma época onde, e uma razão importante, né? Ela é serifada justamente porque ela tem uma característica de sedimentar a leitura. Então, quando se trata de um jornal, né, para a época que foi criada, era muito importante que favorecesse a leitura. Entendeu? Hoje a gente tem esse ruído com a Times, porque ela é uma tipografia pesada, sim, e principalmente porque ela está na BNT. Então, quando se está na BNT, no material escrito pela, né, descrito, né, as normas que existem da Associação Brasileira de Normas Técnicas, faz com que a gente se canse da tipografia, né? Mas a gente tem a Arial, que entrou há alguns anos na ABNT também para ser utilizada. Embora muita gente não utilize e alguns órgãos peça a Times, a gente tem a ABNT como local de destino. Então, muitos acadêmicos, né, e os alunos ficam possessos. Não vou usar Times porque eu não aguento mais usar Times dentro da minha monografia de TCC, por exemplo, né? Então, muita gente fica possesso em relação a isso. Não, eu não vou usar por causa disso. Mas existe uma razão para a Time ser como ela é. Ela foi criada para um jornal. Então, a partir disso, ela ganhou como tipografia, né, todo esse corpo que a gente tem hoje de conhecimento a respeito dela. E é por isso que é gostoso vocês estudarem a origem dessas tipografias. A Garamond, por exemplo. Inclusive, entender algo que é extremamente importante. A anatomia dessa tipografia. É verdade. Vira um porre, exatamente. Porque muitas vezes essa convergência não tem esse olhar, né, Bruna? E é preciso para fazer com que esse usuário continue ali na leitura, que é muito importante para ele. Porque muita gente faz leitura de textos comuns, de histórias, né, pelo Kindle, mas tem muita gente que não. Né, que está ali estudando e precisa ter essa característica importante de pregnância do que está lendo, né? E muitas vezes não acontece. E o estudo dessas tipografias, para quem trabalha com design, ou para quem não trabalha com design e não estava atento a isso até então, é importante que você vá lá no cerne da coisa, procure as informações sobre a história dessa tipografia, como essa Times que eu estou comentando e tantas outras que eu tenho a felicidade de, por semestre, ter os alunos estudando comigo. Tá? Porque a gente percebe que a anatomia dessa tipografia não acontece por acaso. Tá? Existem umas coisas que a gente raciocina na tipografia, que é o eixo. Então, prestar atenção, por que, por exemplo, abram depois, né, da live e prestem atenção em algumas tipografias que são bem intrigantes, onde você observa o O e você vê que a parte central do O ela é inclinada para a direita, ou que ela não é exatamente redonda, né? Que ela é quase que oval ou menos que isso. A Garamond é uma delas, ela tem um eixo diferente, por exemplo, da Futura,
né? Então a gente tem que prestar bastante atenção dos porquês que isso acontece e no que isso influencia essa leitura. Eu tenho algumas dicas de livros interessantes para estudar tipografia que são absolutamente necessários, principalmente para o meio digital em que nós estamos nesse momento. Então, você que recebe material o tempo todo via online e vocês que por acaso podem ser que leiam para os seus filhos ou que produzem material que seja digital para que as pessoas leiam, e-books, coisas do tipo, prestem atenção inclusive nessas dicas que são muito importantes, porque as interfaces são diferentes para a leitura. Tá? Então eu não posso desconsiderar esse aspecto, porque eu posso afastar esse leitor, afastar uma criança da leitura por incompatibilidade a respeito da estrutura de tipografia, é uma pena, tá? Tanto um idoso quanto um adulto. E a leitura está fazendo muito parte desse nosso universo nesse momento da pandemia. Né? Muitas pessoas estão estudando de casa e muitas pessoas estão inclinadas a ler mais porque estão em casa. Então é interessante que você observe desde a capa desse material até o miolo que nós dizemos, tá? Que vale muito a pena prestar atenção sobre isso. O primeiro livro que vocês devem iniciar, caso queiram, né, não leram sobre tipografia até hoje, estão começando agora, mas ele já é um velho conhecido de quem faz design, é o livro Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. Esse daqui. O livrinho grosso de uma mulher que manja extremamente, uma das rainhas do design contemporâneo, a Ellen Lupton, tá? Esse livro, ele vai trazer questões que são muito importantes. Inclusive, eu tenho o Cicateca falando bastante a respeito disso, né? Ele vem falando dessa tipografia relacionada com o humanismo e o corpo, tá? Inclusive, vocês vão prestar atenção nas tipografias que tem serifa, que várias delas são desenhadas, né? Como se fosse com a pena, né? E de fato era. E aí a gente chama de tipografia humanista, porque tem essa característica, né, do humano por trás, né? É muito legal prestar atenção nesses detalhes, né? A tipografia através da história, então Reforma e Revolução, as fontes monstruosas que ela comenta, né? A tipografia como narrativa, isso é um exercício que eu fiz com alguns dos meus alunos, né? Algumas salas, que é a criação, inclusive, de tipografias com personagens, utilizando as formas tipográficas para criar personagens. Então, os alunos sabem que eu sou doente por esse assunto, e a criação de personagens a partir da tipografia faz com que, inclusive, a gente entenda anatomicamente como a tipografia funciona. É lindo de ver. A anatomia, o tamanho, a escala, a classificação. Outra coisa que ajuda demais é uma tipografia que tem uma família muito grande. A Helvética, né, a que todo mundo conhece, tem uma família muito grande. A Franklin Gothic é uma tipografia que tem uma família imensa, que dá para utilizar em trabalhos de identidade visual e em demais, onde eu preciso de versões de tipografia que vão me ajudar para que eu não utilize 3, 4 tipografias dentro de um manual, porque isso não existe. É péssimo. Dilui o olhar daquele que está entendendo a marca ou um texto. Então é importante que você utilize as tipografias de uma forma muito coerente. E numa identidade visual, utilizar vários tipos acaba com a pregnância que essa marca tem. Isso traz um ruído, tá? Então, as famílias tipográficas grandes são as que mais ajudam a gente. Eu costumo brincar que eu clico lá para ver essas versões da tipografia. Quando eu vejo que ela é pouca, eu falo, ixi, vou sofrer. Então, e não é exatamente, Dani, a combinação, né? Mas a estrutura funcional dessa tipografia, se ela atende à necessidade desse usuário. Então é muito importante prestar atenção nisso. Porque às vezes você quer que a pessoa leia num corpo 8 colocado na internet, gente. A leitura se torna extremamente cansativa. Então eu tenho que tomar cuidado quem é esse público que está do outro lado. Os numerais, a mistura de tipos, né? Se isso realmente traz. Eu uso tipografia serifada para título e sem serifa no miolo, ou é o inverso? Tá? Eu preciso prestar também bastante atenção nisso. Os tipos que são em bitmap, o formato dessas fontes, outra coisa que eu adoro comentar e que as pessoas não prestam bastante atenção. O licenciamento das fontes.
você fez um projeto maravilhoso. A maioria de quem tá aqui adora baixar fonte. Nunca vai nas fontes gratuitas. Só que trabalhar dentro da academia, dentro das escolas, né, das universidades é uma coisa. Trabalhar para um cliente é outra. Pensaram a respeito disso? E aí você faz um material maravilhoso e aí você se depara em situação crítica. O cliente não vai querer pagar para o uso dessa tipografia. Eu comentei na semana passada que várias marcas têm criado suas próprias tipografias. A Bradesco, o ano passado, fez isso. Nós tivemos a Netflix, que mudou da Gotham para a Netflix Sans, né? Então, é algo que eu preciso prestar bastante atenção. Porque não adianta criar um material maravilhoso e essa tipografia não ser free. Então, se essa tipografia não é gratuita, como é que eu vou fazer? Esse cliente tem grana para pagar? Então, é algo que eu tenho que prestar bastante atenção. Os espaços, a linearidade, o pensamento. Quando começa o pensamento na história da tipografia relacionada com o usuário? Esse livro vem falando a respeito disso. Os alinhamentos. Gente, se vocês quiserem saber mais, venham no webinário, porque vai ser engraçadíssimo. Olha lá, baixador caolho identificado. Olha aí, adora baixar tipografia, porque acha que tudo aquilo que tem disponível não atinge a sua necessidade como designer. Imagina que tem gente que lá atrás estudou pra caramba a respeito desse assunto e vai chegar lá pra utilizar e a pessoa olha, eu conheço a tipografia desde sempre, não vou usar não. Uma Baskerville, nossa senhora, a Baskerville ela tem vários desenhos diferentes. A Bodoni, tipografia maravilhosa, com uma serifa elegantíssima. Não, mas eu não posso usar porque ela tá lá no Microsoft Office uma vida toda, né? E olhem para trás, vão pesquisar a respeito dessas tipografias para vocês entenderem o porquê delas estarem à disposição da gente para utilizar. O alinhamento é uma das coisas que eu mais me divirto, porque tem muita gente que acha que está arrasando utilizando todo o material centralizado. E não para perceber que o centralizado é um dos que mais são entediantes para quem está lendo. Existe um momento de entender que o centralizado é ideal, mas ele é ideal sempre. É como falar de tendência e dizer que o do momento é flat design. Flat design é importante para todo mundo? Ele serve para todo mundo? Nunca vai acontecer assim. Tá? Ele existe, a tendência existe, mas eu preciso pensar se essa tendência ela é utilizável no projeto em que eu estou. Porque senão não dá para argumentar. Por que aquele texto está utilizado centralizado? O correto é utilizar o texto à esquerda, porque principalmente nós lemos da esquerda para a direita, os ocidentais. E aí o que acontece? Isso tem mais fluidez na minha leitura. Mas tem um detalhe interessante, a gente tem o utilizado, justificado, tem o justificado, que aí acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é um texto justificado para quem não sabe diagramar? O que acontece com ele? Opa, legal. Mas olha só que interessante o que eu tô falando. O que acontece com aquele texto que ele é justificado? Tá? Eu tô colocando ele justificado. O justificado ele fica certinho aqui, certinho aqui. Mas ele não fica onde? Certo? No meio. Então você recebe aquele material cheio de buraco no meio. Né? Umas lacunas horrorosas que a gente tem o hábito de chamar de rio. Então são os rios que aparecem no meio do texto que entrega que você não sabe diagramar. E coisa horrorosa, meu Deus, banguela. Exatamente. Aparece um monte de buraco no meio e você fica assim, meu Deus, quem diagramou isso? Uma tristeza.
e tem gente que não presta atenção a isso. Então, o correto é utilizar a esquerda, se necessário, centralizado, mas eu tenho o que é alinhado à direita. Por que que existe o maldito texto que eu posso alinhar à direita? Quando eu alinho à direita, é que eu quero chamar atenção nessa composição para aquele assunto. Ele é um alinhamento que eu brinco que é sui generis, né? Que ele é utilizado só quando eu preciso dar destaque para alguma coisa. Então eu utilizo a direita para que eu possa comunicar aquilo. Por isso que a gente tem uma série de livros que trazem... Deixa eu ver se eu consigo descolar um aqui para mostrar para vocês. Não sei se esse daqui tem. Deixa eu ver. Acho que esse talvez não. Ele aparece com um material à direita explicando alguns detalhes. Nesse daqui não tem. Achei que nesse tinha. É como se eu tivesse as notas dos textos aparecendo à direita. Então, faz com que eu à direita para entender o que é exclusividade no meu texto. Então, a pessoa está acostumada a ler linearmente. De repente, aparece um texto que eu tenho que ler ali, então esse texto tem alguma coisa diferente. Nosso cérebro ele raciocina assim. Então, é interessante que é para exclusividade que eu tenho esse espaço quando eu acabo alinhando à direita, tá? Então, tomar muito cuidado, gente, porque os rios que aparecem entre os textos faz com que... Seria a marca d'água? Não. Não é a marca d'água. Não é um texto que vem aqui à direita mesmo, tá? Então, eu tenho aqui esse material, ele vem aparecendo aqui ao lado, tá? Então, eu posso usar esse material que vem de notas abaixo dos textos, né? Que é a relação do texto com o que está sendo escrito, com aqueles numerozinhos que aparecem. E eu posso colocar as notas do lado para chamar atenção. Fica muito mais elegante, muito mais gostoso de ver do que essas notas que aparecem embaixo. Que lembrança linda, Will! Que lembrança linda! Se esticar a fonte ao invés de usar o tamanho correto, eu vou saber, né? E eu sempre brinco isso com os alunos, tá? Que a fonte, você transforma a fonte em curva, né? E aí estica a fonte para tentar fazer com que não tenha os rios. E a professora sabe, gente, não tem jeito. O professor reconhece quando isso está acontecendo. Então prestem bastante atenção nisso, porque é deselegantíssimo fazer um material que faz com que você não compreenda como deveria, tá? E aí, para isso, tem algo que nos ajuda em demasia, que é estabelecer um grid. Né? O que é o grid? É quando eu divido a página, entendendo os blocos onde eu vou colocar as ilustrações e o texto. Então, eu consigo dividir, equalizar esse material maravilhosamente. Um dos materiais que todo mundo já conhece, mas que a Sica sempre vai indicar, e que, não tem jeito, é o livro que me fez apaixonar por diagramar, é esse daqui. Eu separo os livros para live e depois vou retirando outros da estante, que é o Grid, do Timothy Samara. É um dos livros que me ajudou a entender a importância da diagramação, inclusive para sites. Eu estou trabalhando num wireframe, estou entendendo como funciona, e aí eu entendo qual é o papel da tipografia nesse material. Então ele vai me mostrando os tipos de grid que eu posso utilizar para o meu trabalho, tanto para web quanto para algo escrito. E a introdução desse livro é maravilhosa, que vem trazendo muito material a respeito de história da tipografia, né? Então fala assim, eu gosto muito dessas frases. Para alguns designers gráficos, ele é a parte incontestável do processo de trabalho, oferecendo precisão, ordem e clareza. Para outros, é o símbolo da opressão estética, da velha guarda, prisão sufocante que atrapalha a busca de expressão. Mas para quem trabalha com tipografia, para comunicar numa diagramação, é excepcional que você preste atenção em elaborar um bom grid para fazer com que essas informações estejam colocadas de uma forma adequada.
tá? Então não adianta só utilizar a tipografia correta. Eu preciso entender o espaço em que ela está colocada, tá? Então, pena, Vini. Então é importantíssimo entender tipografia, espaço e entender o usuário. Eu não posso esquecer desses critérios, tá? Outras coisas que são importantes, pensar nessas questões. Se for criar uma tipografia, pensar no encaixe. Muita gente adora, né? Eu sou uma das que adora pensar a criação de tipografia com os meus alunos. Mas é importantíssimo, quando pensar esse formato da tipografia, entender, inclusive, como encaixar os acentos. Tá? Você pensa que é só colocar o acento em cima? Não é. Eu preciso que o acento encaixe corretamente. Por isso que a gente tem algumas vogais que elas inclinam, né? Ou declinam na hora de colocar o acento. Elas se abaixam. Porque isso é pensado no momento de raciocínio na tipografia. Esse livro é um dos clássicos para falar a respeito disso. É livro de cabeceira para quem trabalha com design. O Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. Isso aqui é o início de tudo. Mas nós temos outros livros que vão nos ajudar. E a dica para o online já vem aí. Calma aí. Nós temos, para quem quer fazer uma imersão, então é um livro de leitura. Tá? Aqui vai aparecendo. A Grazi que perguntou. Olha aqui ao lado, né? Uma diagramação trazida para a direita, onde eu trago exclusividade, alguma informação, tá? Então, esse livro aqui é Elementos do Estilo Tipográfico. Não sei se dá para ler bem. Esse livro do Robert Bringhurst, com esse nome estranhão de falar, mas é um livro para imersão falando a respeito de tipografia. Então, gente, quem quer começar a se educar sobre tipografia, começa com Pensar com Tipos, é de uma leitura didática, deliciosa de fazer, a diagramação, o grid do livro é uma delícia, óbvio, né? Ela pensaria nisso. O projeto gráfico do livro é uma delícia, mas o Elementos do Estilo Tipográfico é um livro para leitura, então é para uma imersão de verdade no assunto, tá certo? Então é para aqueles que querem, de fato, mergulhar numa leitura para entender esse tema. E nós temos alguns atalhos. Um dos atalhos que é interessante, que vai ser bem objetivo para falar de tipografia, é esse daqui. O detalhe na tipografia. Livro fininho que tá 20 conto na Martins Fontes, gente. E que fala da letra, do espaçamento entre as palavras, o espaçamento entre os caracteres, o que a gente chama de mancha gráfica, né? Que é o que aparece pra gente preenchido. Então, ele vai trazendo alguns fundamentos e mostrando essas características de uma forma bem legal. Inclusive, sério, Tamires? Já pediu? Que linda! Esse livro aqui chama... Peraí, Dani. O detalhe na tipografia. É esse que você quer saber, Dani? O detalhe na tipografia. Ele é bem objetivo e ele vai trazer essas características da tipografia no uso dela, inclusive numa questão que eu bato o pé com os meus alunos. Culturalmente entender de tipografia. Tá? Essas referências, gente, que eu tô comentando aqui estão sendo enviadas. Que lindo, Tamires, você vai amar. Inclusive o layout. Essas referências que eu tô comentando, gente. Minha linda, tudo bem com você? Mulher. A gente só se fala por WhatsApp, né? Coisa linda. Esse livro, Detalhe na Tipografia, ele traz algumas características que são muito rápidas. Helenzinha, meu amor, eu vi que você entrou, tô orgulhosa, feliz da vida, com honra de vocês terem entrado aqui hoje. Tá, gente? Espero que vocês estejam curtindo essas lives. Eu falo a respeito de cultural e a Bruna ontem comentou algo bem importante a respeito de falou a respeito de design e cultura relacionado com cor, e a tipografia tem esse papel também. Porque nós temos tipografias no Oriente que têm condições diferentes, ou que eu preciso entender de determinado tipo de tipografia para poder produzir.
Então, não é tão fácil quando a gente imagina. Então, se eu estou querendo escrever, por exemplo, uma tipografia que vai aparecer num ambiente de uma cultura diferenciada da nossa. Oh, Helenzinha, felicidade. Eu vivo acompanhando seu Instagram, viu, mulher? Suas postagens. E, por exemplo, se eu estiver fazendo alguma coisa para uma comunidade árabe, como é que faz? Pensem a respeito. Não é importante ler? Por isso que designer é tudo cabeção, gente. Vocês dão risada quando eu falo, mas a gente é cabeção por quê? Porque cada projeto exige da gente uma pesquisa aprofundada. Então faz com que a gente tenha que procurar mais informações e isso vai juntando no nosso armazém de ideias, como diz o designer italiano Bruno Munari. Tudo isso a gente vai guardando e fazendo com que os nossos debates, os nossos diálogos sejam muito mais pomposos. Eu não diria, mas que tenha muita informação. É chato namorar designer muitas vezes, porque designer ele tem uma inclinação pela inteligência por causa dos projetos que ele faz. Então, um dia você está trabalhando para uma indústria de iogurte, um dia você está trabalhando com a diagramação de um livro, e culturalmente você tem que estudar tudo isso, porque cada projeto tem uma finalidade de usuário ou de uma comunidade diferente. Então eu preciso ler culturalmente. Eu no momento estou lendo a história cultural da Rússia. Aí você vai falar, pra que isso? Porque você tem a condição de entender sobre design social muito melhor. Então a literatura que é objetiva, que fala de design, ela tem um porquê de existir. Mas e a aplicação disso? Se eu não entender história, eu não consigo produzir. Ai, mas eu tenho que ler, porque é chato, porque eu tô acostumado a dar um Google e resolvo meus problemas. Esse é um dos problemas dos nativos digitais ou daqueles que são totalmente inclinados para o digital. Porque não dá uma abertura para esse papel. Ah, minha amiga, tem o Políticas do Design, que tem uma abrangência pouca a respeito desse assunto, tá? Mas é um assunto que eu sempre comento com o Vinícius, que era parceiro seu de sala, né? E eu comento sempre isso, do papel político do design. É importantíssimo. Tem um livro que eu fiz um cicateca. A respeito disso, que é esse aqui, ó. Design, Desenvolvimento, 40 anos depois. E ele vai falando sobre políticas do design. Tá? Agora, aquele políticas do design, ele é um atalho, tá? Ele vai falando, mas ele fala de forma abrangente. Ele, por exemplo, nesse livro, ele vem falando, por exemplo, como o design ajudou modificação de estrutura na Índia, por exemplo. Os padrões de desenvolvimento do design industrial no terceiro mundo, um modelo conceitual para países recém-industrializados. Para, né, gente? Que é isso? Coisa linda. Então, minha filha, se você quiser discutir isso comigo, a gente vai até amanhã, né? Porque vocês sabem que eu gosto do assunto. Voltando para a tipografia, que é o tema dessa live de hoje. Então, aqui, ó, ele vem trazendo, inclusive, questões. Deixa eu pegar aqui um que vem aparecendo, o material cultural. Olha que legal. Ele vai mostrando para você as ascendentes, as descendentes e o quanto eu tenho que estudar isso para poder produzir. Olha que legal, gente. Tô lendo aqui o da Bruna. Olha só, né? O pessoal se choca porque acha que nós procuramos demais e às vezes é só fazer ali uma diagramação e entregar. Imagina, no momento de você argumentar sobre o que fez e você não sabe, simplesmente para colocar ali, é deprimente. Então, a gente precisa entender para quem a gente está produzindo. Esse daqui é o detalhe na tipografia, Vini, que eu comentei. Quem está fazendo a inscrição para o webinário está recebendo todas as referências bibliográficas, tá? E eu tô vendo alguns livros digitais. É o detalhe na tipografia. Isso mesmo, Marcos.
Isso, esse mesmo, tá? Que vem falando, inclusive, as questões culturais. Olha esse daqui que legal, os 3 exemplos utilizados para essa tipografia aqui. Olhem só. Vê se vocês conseguem ver. Então, quando eu estou falando de tipografia, fala Edu, que orgulho, que honra ter esse homem aqui, gente. Se preparem, porque esse cara que acabou de entrar aqui vai ter uma live em breve com ele. A gente vai falar sobre um assunto importantíssimo dentro do universo do design. Eu tive que separar uma live só para esse homem, porque não dava, né, gente? Sem condições de encaixar ele numa live. Não. Ele tem que ter uma live exclusiva dele comigo para falar de biomimética no design. Não percam que em breve, ainda esse mês, Edu entra comigo falando a respeito dos assuntos. Vai nada, fica aí, homem. A biomimética dentro do design, que é um assunto fundamental. Vergonha o quê? Não tem que ter vergonha, não. Tem que ser sem vergonha, que nem eu, que aparece aqui falando feito louca, né? Outro livro importante para falar de tipografia para você que tem que produzir material digital, principalmente. Tipos na Tela, também é da Ellen Lupton. Esse livro aqui, que é da mesma autora do primeiro que eu mostrei, o Tipos na Tela, tá? Ele vem falando da tipografia utilizada para blogueiros, para pessoas que utilizam a tipografia online. Então ele vai falar dos tipos de interface, né? Os ícones e logotipos, animação e programação, publicações digitais. Então esse é o nosso primeiro passo de entendimento. Como o texto funciona nessa tela para as pessoas que vão ler, tá? Então a gente está falando de textos digitais. As fontes, como elas funcionam na tela diferente da impressa, tá? Então vai falar inclusive da história das fontes na web. Os tipos, os títulos e os corpos de texto, que são diferentes para o impresso e são diferentes para a tela. Então isso é importantíssimo, gente. Estudos de caso que eles vêm trazendo a respeito disso, de tipografia, inclusive, que ela chama de tipografia indisciplinada, tá? O texto na tela, um grid pensado para o digital, o tamanho da fonte, os blocos de parágrafo, os alinhamentos dessas colunas, os espaçamentos entre os caracteres. Gente, isso é importantíssimo. Eu falei do impresso, mas do digital, para o momento que está sendo produzido o tempo todo o material que é digital, eu preciso pensar no espaço entre os caracteres e o espaço das entrelinhas dos textos para melhor compreensão desses blocos de texto. E os dados que são de interface que eu posso utilizar. Então eu tenho aqui tipografia para visualização de dados, tipografia como navegação, os elementos de interação, as tipografias que são para menu, né? Um estudo a respeito disso, tabelas, sombras e gradientes sendo utilizados, elementos gráficos que são utilizados de apoio, que aparecerão na composição conjuntamente com a tipografia no digital, onde um pode interferir no outro, tirando a visibilidade, assim como acontece com identidades visuais que utilizam de elementos visuais para poder comunicar junto, tá? Como patterns, coisas do tipo, que fazem com que, de repente, você preste mais atenção nessa parte gráfica que está aparecendo, nesse elemento gráfico, e às vezes ele chama muito mais atenção do que o próprio logotipo. Tão complicado, eu tenho que pesar isso nessa composição, porque às vezes a tipografia, que tem um papel de extrema importância, é colocada de lado e ela precisa ser equalizada nessa composição, certo? Ícones para interação, logotipos que são animados, gráficos vetoriais e vários estudos de caso, gente, que nós temos para entender como isso funciona. Exatamente. Então, quem trabalha com publicação online, quem permanece online, precisa que esse texto e essa composição chegue até a pessoa de uma forma correta, né, para leitura, precisa de material para entender a respeito disso. Opa, meu querido, já falei, tá aqui, ó.
Uhul! É que você chegou atrasado, meu caro. Tá aqui, eu amo esse livro. É um dos livros de cabeceira da SIC. Eu comecei com Pensar com Tipos, Edu. Comecei com esse aqui, com Pensar com Tipos, que é o hors concours, né? O sem concorrência, para quem quer começar a estudar, né? Em seguida, eu entrei com elementos do estilo tipográfico. Elementos do estilo tipográfico. Entrei com esse daqui, que ele é super breve, mas é gostoso pra caramba de estudar, que é o Detalhe na Tipografia, que vem falando a respeito de tipografia no aspecto cultural, que é muito importante. Então, se eu tiver que produzir para uma comunidade árabe, para uma comunidade judaica, alguma coisa do tipo, eu preciso entender culturalmente para entender qual o estilo tipográfico para poder usar nesse material. Entrei no Tipos na Tela para falar a respeito de materiais produzidos para a web. Então, nesse momento, a gente fala tanto de educação na web, o quanto as pessoas têm que entender a respeito disso. Falei da tipografia no universo infantil, da importância disso, para comunicar, o tipo que está voltado para a apreensão de conhecimento dessa criança, essa criança que está aprendendo a ler, a escrever, ou uma tipografia que tem as voltas, algo que é mais, não didático, mas que é mais lúdico. Então, um livro infantil onde tem um texto que é aplicado com uma entrelinha muito grande, que é para o pai, para a mãe ler junto com a criança, tá? E não é um livro didático para que a criança esteja aprendendo a ler. Então, até comentei algumas tipografias, como a Fábula, que é do Vicente Conari, o mesmo que fez Comic Sans, que é belíssima a Fábula, e a Sassoon, que é uma tipografia Sassoon com dois S no meio, que é uma tipografia voltada para o universo infantil. Ela foi feita nos anos 80. E são tipografias voltadas para os dois aspectos, tá? E por último, para quem quer fazer uma leitura descompromissada, né? Contemporânea, um bate-papo, né? Uma leitura jornalística, tranquila. Esse daqui, esse é meu tipo. Esse é o meu tipo, tá? Que é um livro do Simon Garfield, que vai trazendo características do dia a dia relacionado com fontes, né? Mas ele vai falar de assuntos que são muito pertinentes, que ele começa muito engraçado falando: não servimos gente do seu tipo. Ele começa assim, é engraçadíssimo. Então ele vem falando, ele fala ofensa capital, e aí ele vai trazendo o Gil Sans. Vai falando de legibilidade, de leiturabilidade, que são coisas diferentes e que estão sempre juntas. Então, a forma que eu enxergo e a forma que eu leio, elas caminham juntas, mas não é a mesma coisa, óbvio. Uma fonte pode me tornar popular, e ele vem falando da Futura versus a Verdana. Olha que delícia de leitura. A Verdana, que é uma das tipografias, junto com a Times e a Arial, que tá aí nos escritórios todo dia, que ninguém aguenta mais ver. Eu trabalhei num clipping de notícias acadêmico, que eu utilizava Verdana 12, Verdana 10 o dia inteiro. Então, cansa, mas é uma tipografia para leitura de uma forma muito boa. E aí ele vai falando da Baskerville, da Frutiger e de outras tipografias que vão trazer esse conteúdo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vai falando da Gotham, da Optima, que eu sou apaixonada. Optima é uma tipografia linda. E outras tipografias, como quem tá batendo um papo, conversando com você, tá? Então, diferente da imersão do Robert Bringhurst, a gente tem esse daqui, esse é o meu tipo, que é um livro que não dá fadiga para ler, é um livro extremamente bem-humorado, justamente para tornar a leitura muito mais tranquila. Para aqueles que são designers, querem ler sobre design e nem sempre querem uma leitura absolutamente acadêmica, tá? Então vai fazer uma imersão de forma diferente, de forma bem humorada. Então, para quem faz como eu, né, que tá lendo sobre design o tempo todo, porque gosta demais do assunto, e eu faço essa cara, porque tem muita gente que fala: pô, mas você precisa ler outras coisas. Eu falei: eu sei, mas eu gosto desse assunto.
Então eu vou ler sobre a história de uma cultura, de alguma coisa, para entender porque o design lá é projetado dessa forma. Então são várias vertentes que me fazem... Por exemplo, tem uma série, meus alunos sabem disso, tem uma série na Netflix chamada Trapped. E ela é uma série islandesa, da terra da Björk, que muitos de nós amamos, e eu sou uma das que ama essa cantora islandesa. E uma das coisas que eu faço com os meus alunos é falar, poxa, assistam, porque como é projetar um carro ou projetar para um lugar que num dia normal é -6 abaixo de zero. Num dia comum, imagina o frio. Então, como é projetar design para outros lugares no mundo? Não é a mesma coisa. Eu tenho questões que são culturais desse lugar, questões climáticas, o pensamento dessas pessoas, a cultura dessas pessoas que faz com que essas pessoas levem a vida dessa forma. Exatamente. Sempre vai. E se eu tiver que projetar, eu tenho que fazer uma imersão nessas culturas. Então, Trapped é uma das séries que eu passo a respeito disso, porque ela está totalmente inclusa no raciocínio, inclusive para UX, ela é uma delícia, porque você percebe o estilo de comunicação das pessoas na Islândia. Você percebe que as pessoas, elas não são só mais ensimesmadas por causa do frio, mas que elas não são tão falantes quanto os latinos. Exatamente. Adoro assistir filmes escandinavos, por isso, inclusive Trapped. Quem é designer, gente? E a Netflix, obviamente, já sacou isso, né, gente? O material da Islândia, todo meu já tá visto lá. Os escandinavos, maioria visto. Eu tô nos turcos no momento. Edu, eu tô vendo os turcos no momento, que eu tô adorando, aprendendo um monte de coisa, entendendo inclusive sobre estilo e cultura, que é uma delícia de perceber, né? Então, quem é designer é uma parte dentro da Netflix que você procura já quais são as séries, porque você já vê que tem um comportamento diferente, você quer entender mais sobre aquela cultura, e que principalmente não tem os fechamentos hollywoodianos ou ingleses que a gente tá desgastadamente acostumados, né? Então, aquilo que você espera que vai acontecer, a história é contada diferente. Os franceses também são bons, viu? As séries francesas também são muito boas. Mas uma das que eu sempre aconselho é Trapped. Tem uma que tá passando na HBO chamada Pátria, que é muito boa também. Olha que louca, Edu. É País Basco. Então, vem falando dessa situação. Ai, puta, eu tô pra assistir essa, Edu. Tô pra assistir essa. Olha que danado. Eu tô perdida aqui nas lives todo dia e não tenho como, né, ficar assistindo tão fortemente. Mas vou me dedicar. É a segunda pessoa que tá me contando dessa série pra ver, Du. Vou ver. Mas legal. Gente, acho que eu tenho que parar por aqui hoje, né? Acho que eu já falei demais. Olha. Du, depois passa uma listinha sua pra mim. Eu vejo se eu passo uma pra você também. Essa é boa! Essa é boa! O Legado dos Ossos, são 3 filmes. É o Legado dos Ossos e tem mais 2 filmes, né? São 3 filmes. Nas Montanhas da Coruja, também é muito bom. Passa essa listinha pra mim, Du, porque é uma das coisas que eu também passo pra caramba pros alunos. Você pensa que professor não assiste Netflix? Assiste pra caramba, porque tem que acompanhar a comunicação, porque o design é cambiante, gente. A gente observa tudo, inclusive as aberturas das séries. Esse livro que eu comentei, Bruna, que é esse daqui, Design e Desenvolvimento, 40 anos depois... Ele tem polonês, o da coruja, é verdade. Ele tem material sobre a África. Sobre a Índia, sobre a África. Depois, se você quiser, me chama que eu te passo o sumário para você dar uma olhadinha. Mas, quem está aqui é mais do que um convite, tá certo? Dia 22/1 a gente tem o webinário, em que a gente vai falar muito mais a respeito de tudo que a gente está falando aqui diariamente, inclusive sobre a paixão da Sica, que é tipografia. No dia 22, o link tá aqui na minha bio.
Então deem uma olhadinha lá, se inscrevam, é extremamente rápido, não deixem para a última hora, porque pode esgotar, gente, por favor, pode esgotar a capacidade. Então corram lá e se inscrevam para que no dia 22 a gente possa falar bastante e muito mais a respeito dessas áreas e desses recortes tão interessantes do design. Tá certo, gente? Eu quero agradecer a presença de todos por me ouvir falar tanto, que vocês sabem que eu sou falante mesmo, mas a paixão é muito grande, tá certo? Estão aí intimados a comparecer no webinário, mas para comparecer tem que ali... Poxa, é um dos assuntos que eu tenho material para comentar. Pichação e tipografia, inclusive materiais para que vocês possam pesquisar a respeito. Entendeu? Materiais da academia, de pessoas que estudaram a respeito disso. Inclusive tem um grupo que vai aparecer. Edu, você conhece os meninos? O grupo do Vande, do Alisson e do Davi, que vão... fizeram um TCC sobre tipografia para Brasilândia, então tem um estudo maravilhoso a respeito disso e eles vão comparecer, inclusive, no webinário. Então eu aguardo você lá para que a gente possa falar muito mais a respeito disso. Olha aí, gente, olha aí. E eu tenho material a respeito disso, de um estudo voltado para pichação dentro do universo da tipografia e do grafite, tá? Então... Quem quiser a respeito... Eu não tô entregando todo o jogo, né, Du? Olha aí o outro já entregando todo o jogo. Eu não tô entregando o jogo porque eu vou falar muito mais no webinário, né, Du? É por isso. Entendiu? Gente, quem fizer a inscrição, inclusive, no webinário, vai receber todas as referências bibliográficas que estão sendo comentadas aqui. Então, não se preocupe se você perdeu alguma, porque vai aparecer no seu e-mail, tá? O pessoal da Atom Studios vai mandar. Imagina, Du! Você sabe que eu sou zoeira demais, né? Com isso. E aguardem que logo mais, até o fim de janeiro, a gente aparece aqui com uma live, eu e o Edu, falando a respeito de biomimética dentro do design. Não percam, gente, porque assunto vastamente discutível, inclusive foi assunto de TCCs meus no técnico, eu tenho orgulho demais, e conhecer uma das referências bibliográficas que eu utilizei para esse pessoal, que é o Edu, que é companheiro meu de Universidade de São Judas, parceiro meu de São Judas, queridíssimo, vai falar para vocês a respeito disso também nesse bate-papo gostoso que a gente tem feito durante as lives. Tá certo, gente? Quem não entrou hoje, entra amanhã, que amanhã a gente tem mais live e mais assuntos sobre design. Gente, beijo, foi uma delícia. Até amanhã. Obrigada, Du, por comparecer.